Estamos celebrando hoje com toda a igreja o 30º domingo do tempo comum, esse mês de outubro dedicado especialmente às missões, e hoje celebramos o Dia Mundial das Missões. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, as pessoas que aqui se encontram e todos e tantas que à distância rezam conosco. A liturgia deste domingo nos lembra de que o pecado nos estaciona, nos escraviza e nos deixa sem perspectivas, sem esperanças, nos impedindo de enxergar as maravilhas que Deus realiza na nossa vida. Por causa desse pecado, nós ficamos à beira do caminho muitas vezes, isolados das graças e bênçãos que nos foram e nos são destinadas. O cego de Jericó é então nosso protótipo, quando nos deixamos escravizar pelo pecado e temos a visão obscurecida para as realidades espirituais. O grito de Bartimeu é também o brado que parte da nossa alma, que anseia pelo perdão e pela misericórdia infinita de Deus. Quando nos sentimos afastados do povo de Deus por causa das condições em que estamos vivendo. Mesmo que aparentemente não deixemos transparecer, a nossa alma grita constantemente, pedindo socorro, como aconteceu com o cego. O que nunca poderemos esquecer é de que Jesus está sempre perto de nós, sentado também conosco, esperando a nossa invocação. Mesmo que aqueles que o acompanham não nos reconheçam e achem que somos indignos de ficar perto do Mestre, Ele nos acolhe e anseia pelo nosso regresso, pelo nosso retorno. Bartimeu foi insistente e corajoso e deu uma prova da sua fé, apesar da sua situação de sofrimento e de miséria. Com gesto de se desfazer do manto que o cobria, ele jogou fora a sua vida passada, toda a carga que levava sobre os ombros, e se entregou sem restrições aos cuidados de Jesus. Mestre, que eu veja, foi o seu único pedido. Ele não se justificou, nem acusou a ninguém pelo mal da cegueira. Apenas confiou na misericórdia de Deus, que cura, salva e liberta. Assim também nós precisamos fazer, reconhecer a nossa cegueira causada pelo pecado, gritar pelo Senhor, jogar fora o manto que pesa nos nossos ombros para acolher a cura da nossa alma. Aí então poderemos nos ajuntar aos outros que caminham com Jesus para sermos seus discípulos e discípulas na busca de outros Bartimeus que também estão sentados, muitas vezes mendigando às margens da sociedade. Jesus quer se deixar encontrar por todos que se acham assim e está atento ao nosso chamado. A cegueira, vimos há pouco, tira a liberdade. E não ver o caminho nos faz parar. A estrada é o lugar do caminho, é o lugar do encontro, é o lugar da busca, da esperança. Para o mendigo, andar para a direita ou para a esquerda não faz diferença alguma. Mas estando na estrada, sentado, é continuamente encontrado pelos que estão a caminho. É quem está a caminho que lhe dá o que ele precisa. É quem está a caminho que vê suas necessidades e lhe presta ajuda. Mendigar é esperar. Estender uma mão à espera de uma resposta. É declarar-se carente,
necessitado. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Algo muda em sua vida. Uma voz que o alcança comunica uma notícia confortadora. O som de um passo diferente desperta algo novo nele. E ele, que é filho de Timeu, reconhece o passo de outro filho, o filho de Davi. Ele que pertence a Timeu, ouve passar o pertencente por excelência à história, ao seu povo, a ele mesmo. Reconhece que não pode mais ser só o filho de Timeu, mas precisa pertencer a outro filho, que na plenitude de pertença o chama a verdadeira pertença. Aquele filho que estava quieto, sentado, mendigando, esperando, levanta a voz, grita para pertencer a quem poderá transformá-lo numa pessoa totalmente nova. Jesus faz dele o protagonista da vida, faz com que ele se levante, o faz andar, o faz chegar ao centro, e lhe faz expressar seus desejos mais profundos. O que queres que eu te faça, mestre, que eu veja? Tua fé te curou. O cego não é mais cego. Começa a seguir a Jesus, e o filho de Timeu deixa sua casa para pertencer a outra pessoa, ao filho de Davi. Ele não vive mais na falta, porque antes dele, no caminho, há a plenitude, aquele que oferece tudo. Ele não está mais sentado, mas está a caminho, e não na estrada que escolheu, mas aquela em que Jesus percorre, no centro do caminho, porque Jesus está no centro, e com uma nova esperança, a esperança da vida. Há vários domingos que no Evangelho de Marcos lemos e apreciamos como Jesus dedica-se à formação dos discípulos. Também vimos suas dificuldades para compreender sua mensagem. Para eles é impensável que o Messias, que seria quem os libertaria da opressão dos romanos, morra numa cruz, como um criminoso, despreciado, rejeitado pelo povo e pelas autoridades opressoras dessa época. Neste período, há um grande trabalho de Jesus para que seus seguidores tomem consciência da plenitude do mistério de sua pessoa e do alcance da sua missão. Podemos imaginar quantas esperanças alimentou este cego sentado na beira do caminho pelo qual iam os peregrinos para Jerusalém. Ele chama Jesus como filho de Davi, gritando bem forte e resumindo assim as esperanças do povo sofrido de Israel. Nesse grito, podemos colocar todas aquelas pessoas que se encontram à margem da sociedade, necessitadas de que alguém lhes estenda uma mão, lhes dê uma oportunidade, olhe para elas, reconheça sua existência. E Jesus agiu de maneira diferente de seus seguidores. Ele se deixou tocar e comover pelo apelo do cego, e não somente parou, como também o chamou. É assim que nos olha Jesus, disse o Papa Francisco no seu discurso de abertura do Congresso Eucarístico na Bolívia. Jesus nos viu, do mesmo modo como que olhou para o cego Bartimeu, sentado sobre as nossas dores, sobre as nossas misérias. Disse o Papa que não somos testemunhas de uma ideologia, de uma receita, de um modo de fazer teologia, mas do amor curador e misericordioso de Jesus. Desde o início de seu pontificado, o Papa nos exorta
a não sermos presa da sensibilidade diante da dor, da indiferença diante das agonias e opressões de tantas pessoas, nossos irmãos e irmãs. Prezados irmãos e irmãs, neste domingo mundial das missões, peçamos ao Senhor que nosso caminho de discipulado nos leve ao encontro de tantos outros cegos que estão atirados nas ruas, nas praças, nas vilas, acordá-los e mostrar-lhes a luz, porque quem não vê precisa que alguém primeiro lhe fale e faça sentir de outra maneira o aconchego, a beleza da luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.